Olá aos amantes da língua portuguesa, que possamos aumentar o nosso conhecimento sobre essa amada e querida língua portuguesa. Bom, você já ouviu falar que não se usa vírgula antes da conjunção e? Pois é, eu também já ouvi. Mas, na realidade, há casos em que temos que obrigatoriamente colocar uma vírgula antes da conjunção e. E eu quero apresentar pelo menos três situações. Existem outras, mas as mais corriqueiras. Então, existem três situações em que, obrigatoriamente, na escrita eu tenho que colocar a vírgula antes da conjunção e. Então, prepare-se aí para conhecer estas três situações em que temos que colocar a vírgula antes da conjunção e. Vamos a estas situações. Vamos lá, prosseguindo, vou comentar sobre as três ocasiões em que temos que colocar obrigatoriamente a vírgula antes da conjunção e. Então eu tenho aqui a seguinte frase, período separado do apólogo, famoso apólogo de Machado de Assis, A Linha e a Agulha. Então lá está assim: chegou a costureira, vírgula, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha e enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Muito bem. Vejam, se eu quiser fazer aqui a repetição da conjunção ou do conectivo e, eu posso. Quer dizer, não sou obrigado a fazer isso, mas posso usar a figura de linguagem chamada polissíndeto. Que é polissíndeto? É a repetição do conectivo e. Então eu vou usá-lo para dar assim uma ideia de continuidade meticulosa da ação. Eu posso usar esse e, fazer a repetição nestas orações aqui. Fica ao meu alvedrio, ao meu querer fazer isso. Se eu fizer, então sou obrigado a colocar a vírgula antes do e. Então eu tenho aqui, eu poderia fazer essa frase assim: chegou a costureira e pegou do pano, olha aqui a vírgula fica antes do e pegou da agulha e enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Então, esta repetição aqui, do conectivo e chama-se polissíndeto. Então, nos polissíndetos, geralmente é o conectivo e que é repetido, sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Tem gente que acha, não é o e, então não vou colocar a vírgula. Não, a vírgula deve estar aqui antes do conectivo e. Eu posso deixar como está na frase lá em cima, né? Nos períodos acima aqui, chegou a costureira, pegou do pano, não há problema aqui, não há problema. Mas vamos supor que eu queira dar essa ideia, né, de vagarosidade, assim a costureira entrando, olhando, pegou o pano, olhou devagarinho. Então eu quero transmitir ali essa ideia. Faço aqui a repetição do conectivo e eu tenho aqui o polissíndeto. Então, obrigatoriamente, nessa repetição, eu devo colocar a vírgula antes do conectivo e. É o caso em que aparece vírgula antes do e. Eu tenho aqui uma outra situação, né? Posso dizer também aqui, está repetindo o conectivo e, E Deus salva e cura. E Deus salva e cura. Olha aqui, vírgula antes do e. E liberta e muda a vida do pecador. Então, uma ideia sequencial, vírgula antes do e, da conjunção e. Eu tenho uma outra situação aqui. Vejam, por exemplo,
esta frase, que esta oração, este período. Os soldados ganham as batalhas e os generais recebem o crédito. Então, eu tenho aqui a conjunção e, está ligando as duas orações, e sou obrigado a colocar esta vírgula. Por quê? Porque eu tenho duas orações com sujeitos diferentes. Neste caso, eu uso a conjunção e, mas a vírgula vai antes dela. Por exemplo, os soldados ganham as batalhas. Sujeito desta oração, termo soldados. E os generais recebem o crédito. O sujeito desta outra oração aqui é o termo os generais. Então, orações ligadas pelo conectivo e, se tiverem sujeitos diferentes, aí eu sou obrigado a colocar a vírgula antes da conjunção e. Vamos supor que a oração fosse assim: os soldados ganham as batalhas e recebem o aplauso de todos. Aí não haveria vírgula, o sujeito é o mesmo. Soldados ganham as batalhas e recebem o reconhecimento de todos. Aí não haveria vírgula, mas aqui sujeitos diferentes. Eu sou obrigado, quando está ligado às orações, quando estão ligadas as orações pelo conectivo e, sou obrigado a colocar a vírgula, como é o caso aqui. Bom, vejamos a outra situação, a última que eu quero apresentar aqui, que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui o seguinte período: o mal político promete e não cumpre. Então vejam bem, sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Por quê? Porque esse e, esse conectivo aqui, essa conjunção e, conjunção aditiva, neste caso, ela está com o valor de mas. Então não será conjunção aditiva, mas será uma conjunção adversativa, porque ele tem o valor de, eu tenho aqui um sentido adverso, uma situação contrária ao que se esperava. Então, esta aqui é a oração adversativa, ainda que ligada pelo e, vejam bem, mas tem o valor de mas, conjunção adversativa. Então, neste caso, e em outros casos semelhantes, eu sou obrigado a colocar a vírgula aqui, ó, a vírgula antes do e. Então, vejam bem, sou obrigado. Então, há sim ocasiões em que a vírgula antes do e é obrigatória. Esse é um dos casos. O mal político promete e não cumpre. Deu sentido contrário. O e aqui tem valor da conjunção mas. E se eu não quisesse colocar o e? Tudo bem, normalmente. O mal político promete, mas não cumpre. Agora, e se eu posso colocar o e? Evitar aqui, talvez, a repetição da conjunção mas? Posso e, no caso, sou obrigado a colocar a vírgula antes do e. Espero que todos tenham entendido. Que Deus os abençoe. Em nome de Cristo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.